Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje vamos comentar um pouco sobre a Porto. Lembrando que a Porto é uma empresa que faz parte aqui da carteira de investimentos do canal. Hoje tem um peso aí de mais ou menos 8% com um preço médio de cerca de R$ 18,06. A ação está caindo aí nos últimos dias, me chamou a atenção, talvez inclusive eu compre mais algumas nos próximos dias, pois está num patamar de preço muito interessante. Eu gosto bastante dessa estratégia da empresa, desse case. É uma empresa gigante do ramo dos seguros, está crescendo agora para outros lados. E caso você tenha interesse em acompanhar essa carteira de investimentos, vou deixar passando um card aqui em cima do vídeo que mostra certinho todos os aportes e todos os investimentos que eu já fiz aqui até o momento. E deixo também um convite para se inscrever no canal Guilherme Invest, para que juntos a gente possa interagir e alcançar a nossa tão sonhada liberdade financeira. Sem mais enrolação, hoje é possível comprar uma ação de Porto por R$ 20,56. Pegamos aí a cotação em um período de mais ou menos um ano. É sempre bom pegar esse movimento de um ano da cotação da ação. Notamos aí que estava por um bom tempo sendo negociado abaixo de R$ 22, subiu recentemente e nos últimos dias vem caindo e já está aí bem perto de R$ 20. Muitas ações estão caindo aí no dia de hoje, o que pode ser boas oportunidades para investidores de longo prazo. Hoje o dividend yield da Porto é de mais ou menos 5,64%, considerando os dividendos que a empresa distribuiu nos últimos 12 meses, foram um pouquinho menores, até porque o lucro caiu um pouco nos últimos trimestres, principalmente por conta da alta da sinistralidade. E sobre os destaques do último resultado que a empresa divulgou, foi referente ao terceiro TRI de 2022, a receita fechou em mais ou menos 7,5 bi, cresceu mais ou menos 35,2% comparado ao mesmo período do ano anterior, sendo que a principal fonte de receitas hoje da Porto é o seu setor de atuação de seguros, que gerou mais de 5 bi nessas receitas totais e em geral. Porém, hoje a Porto atua em vários outros setores, como saúde, seguro bank, serviços, etc. Já comentei aí sobre as últimas mudanças que a empresa realizou, está atuando de uma forma em que a Porto quer crescer e quer crescer em setores diferentes. Hoje temos aí a Porto Saúde, Porto Seguro Bank, a parte de serviços da Porto, e todas estão apresentando receitas crescentes, fator extremamente positivo para quem busca investir pensando no longo prazo. E o lucro líquido fechou em 273 milhões, crescimento de mais ou menos 32% comparado ao terceiro trimestre de 2021. Pegando aí agora a DRE da Porto, temos muitos pontos que chamaram bastante atenção. Em geral, as contas de receitas e o operacional da Porto cresceu bastante nesse terceiro trimestre, onde os prêmios subiram, a intermediação financeira também subiu, receita de serviços subiu e subiu bastante, mais ou menos 62,5%, porém os sinistros também aumentaram, o que pesa aí negativamente nesse terceiro trimestre de 2021 e foi o que em geral evitou que os resultados fossem melhores. Também teve um aumento aí na provisão para devedores duvidosos devido ao risco de inadimplência, cresceu mais ou menos 66%. O resultado financeiro da Porto ficou positivo nesse terceiro trimestre de 2022. Normalmente a seguradora tem muito dinheiro, muito caixa, pois quando emite as apólices de seguros, o cliente já paga e o dinheiro só sai da empresa caso ocorra realmente o sinistro, então esse dinheiro fica investido. Resultado financeiro fechou em 159 milhões, no terceiro TRI de 2021 era negativo, e o lucro líquido fechou em 272 milhões e 700 mil, contra 60 milhões no terceiro trimestre de 2021. Baita crescimento, bom resultado, mas ainda o que está pesando realmente são os sinistros. E olhando aí em um parâmetro geral, inclusive pegando os 9 primeiros meses de 2021 contra os 9 primeiros meses de 2022, a Porto teve um crescimento na receita de mais de 28%, onde a receita fechou em cerca de 20 bilhões e 80 milhões de reais. E se pegar a receita por linha de negócio dos primeiros 9 meses de 2022 contra os primeiros 9 meses de 2021, notem que todos os ramos de atuação, todas as linhas de negócio da Porto apresentaram receitas maiores do que no ano de 2021, sinal de que a empresa está tendo aí um operacional muito bom e que podemos ficar também otimista e esperar que as receitas continuem crescendo nos próximos períodos. Agora olhando o lucro líquido, notamos que nos últimos anos vem havendo aí um crescimento bem interessante no lucro líquido recorrente da Porto,
No ano de 2021 ocorreu uma queda, principalmente por conta da sinistralidade, a inflação também pesou um pouco, mas nesse ano de 2022 o lucro líquido recorrente deve voltar a crescer e a Porto deve continuar apresentando resultados crescentes, pelo menos se não tiver nenhum fator não recorrente. E a Porto, se a gente pegar aí a rentabilidade histórica, é uma empresa extremamente rentável que vem apresentando resultados melhores do que o próprio CDI. Agora, se a gente pegar o ramo de seguros da Porto, que é a parte principal, é o ramo que mais gera receitas, é onde mais pesa nos resultados da Porto. Antes, inclusive, a Porto se chamava Porto Seguro, ainda é popularmente conhecida por esse nome. O que vem aí pesando nos resultados da Porto Seguro realmente é o índice combinado. Quanto maior, pior, e desde o terceiro trimestre de 2021 vinha crescendo até o primeiro trimestre de 2022. Começou a cair, mesmo que aos poucos está apresentando números cada vez melhores, onde o índice combinado fechou no terceiro trimestre de 2022 em 96%, e a sinistralidade, que é o que mais pesa no índice combinado, vem também caindo cada vez mais, e a tendência é que volte a patamares anteriores a essa elevação que teve aí nos últimos períodos, e isso deve fazer com que a Porto apresente resultados cada vez melhores. E olhando aí um parâmetro de longo prazo, notamos que em geral o lucro segue crescendo da empresa. Houve essa queda aí nos últimos períodos, principalmente aí por conta do Covid, a sinistralidade. A inflação também subiu fora do normal nos últimos períodos, mas a tendência é que volte a crescer nos próximos períodos, assim como ocorria anteriormente a esses períodos conturbados que eu citei agora. E a empresa em geral vem mantendo uma distribuição de lucro bem interessante, onde vem distribuindo mais ou menos 50% do seu lucro líquido. Se tratando de uma empresa que tem resultados crescentes e não tem dívida, são números muito interessantes e uma distribuição muito boa para os investidores que acreditam realmente no potencial da empresa. E esses são os indicadores de valuation atual de Porto Seguro, considerando essa última queda. O dividend yield hoje é de 5,64%. A empresa mantém um payout aí em mais ou menos 50%. Como o lucro caiu nos últimos períodos, já que a sinistralidade subiu, a distribuição de dividendos caiu um pouco. Agora deve voltar a aumentar, principalmente porque a cotação vem caindo e ficando aí num patamar de preço muito interessante. A empresa está sendo negociada mais ou menos 12 vezes o seu lucro líquido. Como já mencionei, o lucro caiu um pouco, está com LPA de mais ou menos 1,72. Como a cotação caiu, está no patamar aí também que chama atenção. E o P sobre VP, 1,41. A Porto normalmente é uma empresa que é negociada acima do valor patrimonial, já que tem poucas ações de negociação, já que o grupo de controle tem a grande maior parte das ações da empresa, e os resultados são muito bons em geral e estão crescendo cada vez mais. Chamam até que a atenção, considerando todo o case da Porto, principalmente depois dessa mudança que a empresa passou. Essa reestruturação me chamou muito a atenção, por isso que eu coloquei na carteira, e nesse patamar de preço penso em comprar mais algumas ações, porque eu vejo essa empresa com muito bons olhos para o futuro. Mas obviamente esse vídeo não é nenhum tipo de recomendação. Bom pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, peço que deixe o seu like, pois vai ajudar ao vídeo chegar a investidores que possam ter interesse nesse tipo de conteúdo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.